Boa noite a todos. Alguns amigos, né, vieram até a Bruna e até mim, reclamando que a gente tá um pouco ausente, né? Sentindo a nossa saudade, né, dona Leda? Acho que mais da Bruna do que de mim, mas o começo do ano foi um pouco corrido aí, mas vocês não vão se livrar da gente, não. Vão ter que praticar muita paciência e a tolerância. Gente, inicialmente, né, nós queremos externar o nosso singelo e verdadeiro sentimento de gratidão a Deus, nosso Pai, nosso Criador, por tudo que nós temos do ponto de vista material, mas sobretudo por aquilo que nós somos, espíritos imortais, viveremos por toda a eternidade, para sempre, herdeiros do universo infinito, com muitas belezas que nós não podemos imaginar, mundos maravilhosos, belezas, felicidades, lugares sem sofrimentos, que nós ainda não podemos nem mensurar, compreender esses lugares. E esses lugares estão nos aguardando, né? Estamos caminhando. Agradecer também a Jesus, que é aquele irmão mais velho, mais experiente, né? Mais maduro, que nos carrega toda a humanidade terrestre em seus braços, nos inspirando, nos consolando, dirigindo os destinos do planeta Terra e também os nossos. E também não poderíamos de mencionar, né, a nossa gratidão à Casa Espírita, que abre a sua porta para nos acolher com caridade, com bom ânimo, com carinho, atendendo às nossas demandas, às nossas necessidades, de forma integral, atendendo às nossas necessidades físicas e da alma. E também nos dá uma joia, uma oportunidade de desenvolvermos a nossa fé raciocinada. Porque é mais fácil você viajar pelo Brasil com um mapa na mão do que sem um mapa. A visão é diferente, a perspectiva é diferente. E a Casa Espírita nos oferta, para quem quiser, o estudo, o aprendizado da terceira revelação de Deus, o Espiritismo. Também conhecido no Evangelho de João, capítulo 14, como o Consolador prometido. Então, quando nós temos um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de instrução, a gente toma decisões em nossas vidas mais corretas, mais honestas, mais condizentes com os princípios, os ensinamentos trazidos pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então acho que é sempre bom, né, a gente praticar, exercitar, desenvolver o nosso sentimento de gratidão por tudo que nós recebemos, né, de Deus, de Jesus, da espiritualidade e também da Casa Espírita. Então a gente vai dar continuidade no nosso estudo sistematizado de duas belas obras da codificação espírita, né? Do Pentateuco espírita, que são as obras, o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina espírita, né?
onde nós encontramos a filosofia, a ciência espírita, as leis morais trazidas, esclarecidas pelos espíritos superiores, e também as consequências dos nossos atos que refletirão no futuro, seja nessa existência ou nas próximas, né? E também a obra extraordinária, o Evangelho segundo o Espiritismo, que sempre gosto de parafrasear, o pensamento não é meu, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, que foi um grande espírita no movimento espírita, um exemplo de vida, de existência, com as suas dificuldades. Ele sempre dizia que o Evangelho segundo o Espiritismo é o maior código de amor e de moral que a humanidade já recebeu até hoje. E ele está certo. E nós temos. A doutrina espírita é para a humanidade, não é para os espíritas. Nós nos rotulamos espíritas porque frequentamos a casa espírita. A terceira revelação é para a humanidade. Ela não é exclusiva a algumas pessoas. Mas nós, nessa existência, estamos tendo a oportunidade de ter o Evangelho em nossas mãos, para estudar e praticar. Então a gente vai começar pelo Livro dos Espíritos, tá bom? No Livro dos Espíritos, que tem uma primeira divisão, uma primeira organização, em 4 partes. A primeira parte é causas primeiras, a segunda, mundo espiritual dos espíritos, a terceira parte, as leis morais, e a quarta e última parte, esperanças e consolações. Então nós estamos estudando a segunda parte, mundo espiritual ou dos espíritos. E nós estamos no capítulo 1, com o título Espíritos. E dentro desse capítulo nós estamos estudando, ao longo das semanas, nos estudos precedentes, a escala espírita. A escala espírita. Que os espíritos superiores vão dizer para nós que é uma classificação dos espíritos pelo grau da sua evolução, das suas qualidades adquiridas, positivas e negativas. Então, os espíritos superiores deram para Allan Kardec 10 classes. É a escala espírita. Então vai desde a 10ª classe, com o título classificada como a classe dos espíritos impuros, imperfeitos, até a primeira classe, que eles chamam de classe única, que é a classe onde estão os espíritos perfeitos e puros. É a primeira classe, a classe única. Então é o nosso destino. É o nosso destino para essa classe. A 10ª classe, ela é caracterizada, os espíritos são conhecidos pelas suas imperfeições. A matéria sobrepõe o espírito. Há muita ignorância, prevalece o egoísmo, o orgulho, a vaidade e todos os outros males que procedem do egoísmo e do orgulho. É familiar esses espíritos, essas pessoas pra gente, E a primeira classe é a classe dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos, aqueles que atingiram a perfeição, a pureza, a perfeição relativa ao espírito, à criatura. Vamos separar do Criador. Criador é uma coisa, Deus é uma coisa. Espírito é a sua criação, é outra coisa. Ele nos criou e nos deu um limite de perfeição e de pureza. E nós estamos nesse caminho.
Então hoje nós vamos falar mais especificamente da questão 113, que vai fechar essas classes, né? Então hoje nós estamos encerrando praticamente a escala espírita. Então foram estudados aqui todas as classes, né? Da 10ª até a 2ª semana passada, e hoje nós vamos encerrar trazendo aqui algumas explicações, né? Alguns esclarecimentos dos espíritos superiores de Allan Kardec sobre essa primeira classe. Repito, classe única eles chamam. Então Kardec, né, amparado pelos espíritos superiores, vai dizer assim para nós: percorreram todos os graus, os espíritos, né? Os graus, as classes da escala, e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Então a gente vai parar aqui para a gente comentar um pouquinho. Então nós entendemos aqui 2 pontos importantes, né, para a nossa reflexão. Eles estão dizendo para nós que os espíritos que estão na primeira classe, na classe única, a classe dos espíritos puros e perfeitos, todos eles passaram por todas as classes, percorreram. É importante refletirmos sobre essa informação, porque na criação de Deus, ninguém é privilegiado. Deus não criou o espírito já puro e perfeito. E continua criando, porque o Pai nunca parou de trabalhar, disse Jesus. Então, ele cria todos os espíritos simples e ignorantes. Então, não tem privilegiados. Todos têm que percorrer a escala espírita. Todos, da 10ª até a 1ª. Todos. Mas aí tem uma diferença, que é o livre-arbítrio que Deus nos deu. Nós podemos fazer o que quisermos. Deus nos deu a liberdade de expressarmos. É claro que somos responsáveis por tudo que nós fazemos, mas temos liberdade. Então, tem espíritos que preferem, se comprazem com o mal, né, que insistem no egoísmo, na vaidade, nos ciúmes. Então, esses espíritos, através do livre-arbítrio seu, eles retardam a sua jornada até a primeira classe. Outros espíritos, mais caridosos, arrependidos, mais humildes, que procuram o caminho do bem, esses passam pela escala espírita, por todos os graus, de forma mais rápida, né? Relativamente, comparando com os outros. Essa é a diferença. Então, não tem nenhuma criatura que é privilegiada por Deus. O que tem é trabalho e merecimento. Despojaram, né? Kardec vai dizer aqui, outro ponto que eu achei interessante, despojaram de todas as impurezas da matéria. A primeira classe é a classe dos espíritos puros, desmaterializados e perfeitos. Conquistaram, chegaram ao nível alto dos seus sentimentos. Porque todo sentimento, no seu limite, no progresso conquistado, é o amor. Todo sentimento, ele há de convergir para o amor. Esses espíritos, eles vivem plenamente o amor. São espíritos puros. O seu estado definitivo, na primeira classe da escala espírita, é de pureza e de perfeição. Nós somos espíritos errantes. Uma hora nós estamos na erraticidade, outra hora nós estamos encarnando, passando por expiações e provas. Desencarnamos, voltamos para a erraticidade. E ficamos nesse ciclo até a última reencarnação nossa,
em que aí nós nos tornamos espíritos puros e perfeitos. Deixamos de ser espíritos errantes e passamos a ser espíritos puros. Vejamos que ser errante e ser puro não é uma questão de localização, é uma questão de estado. O espírito não importa o lugar que ele esteja. Jesus esteve entre nós, espírito puro e perfeito. Nós vamos parar por aqui por Jesus, porque ele vai além disso. Ele vai além disso. Conquistou outros graus que a doutrina espírita nem explora isso, porque nós ainda não temos capacidade de compreender a grandeza de um Cristo, que é o caso de Jesus. Mas Jesus encarnou no mundo de trevas, de escuridão, de sombras, de maldade, e nem por isso ele deixou de ser um espírito puro e perfeito. Então, erraticidade, ser errante ou ser puro, não é uma questão de ser circunscrita, uma região, é um estado do espírito. Então, se tornou-se espírito puro, perfeito, deixou de ser errante. São os espíritos que estão lá na primeira classe. Então, continuando com Kardec. Tendo alcançado a soma de perfeições de que é suscetível a criatura, então ele é suscetível. Deus criou um limite para a perfeição e para a pureza. Não tem mais que portar nem provas nem expiações. Então, se o teu carro ele é suscetível a andar, a correr 180 km por hora, ele não vai passar disso. Ele é suscetível a 180 km por hora. Você pode chegar até lá, mas você não vai passar. Suscetível. Não tem que suportar nem provas, nem expiações. Não tem que reencarnar. Já pensou, gente? Nós, livres da doença do corpo, das aflições morais, não tem que pagar mais imposto, Marão. Não tem sogra. Não, sogra é uma coisa boa. Por não estar presente, você tem que abaixar. Isso. Então, gente, livre dessas condições, dessas vicissitudes, né, que nós ainda estamos passando, reencarnando no mundo corpóreo. Continuando com Kardec. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, é para eles a vida eterna que realizam no seio de Deus. Bom, então legal. Então o espírito ele se torna puro, perfeito, aí Deus dá aposentadoria para ele. É assim. Não é, gente. Se Deus trabalha até hoje e continua trabalhando, não é ocioso, não vai ser os seus filhos, as suas criaturas que também vão ser. Existe uma lei universal, que é a lei do trabalho. E Allan Kardec coloca na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, são 10 leis morais, né? A primeira é de adoração, a segunda qual é? A lei de trabalho. Vejamos a importância do trabalho. Agora, ficamos a imaginar trabalhar cooperando com Deus na sua criação com um único sentimento que é o amor. Não o trabalho que às vezes a gente faz, né? Às vezes meio forçado, faz um trabalho com algum interesse, alguma coisa assim, né? Ainda movidos pelo egoísmo, pela vaidade e tudo mais. Trabalhar, cooperar com Deus, porque André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, ele vai dizer para nós, em um de seus livros, que nós somos co-criadores. Nós podemos modificar até certo ponto a criação de Deus. Então, gente, podemos falar aqui com toda tranquilidade.
trabalho no universo não falta. Por exemplo, Jesus, que encarnou entre nós há 2000 anos atrás. Ele estava trabalhando. Jesus não passa mais por expiações e provas. Trabalhando, movido pelo amor ao próximo. Aí eu não consigo compreender isso ainda. Passar por tudo que ele passou, sabendo que ia passar, por amor. Puramente amor. Gente, então era isso sobre o Livro dos Espíritos, tá? Então nós vamos passar para o Evangelho segundo o Espiritismo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos estudando a introdução da obra, o que é muito importante para os leitores, porque na introdução da obra do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos ali 4, 5 itens. Allan Kardec ele apresenta para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Qual é o motivo, a autoridade do Espiritismo, que nós vamos falar um pouquinho, o porquê e tudo mais. Então, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo fundamenta a obra. Por isso a importância de lermos e estudarmos, porque é uma preparação para nós entrarmos aí sim nos capítulos, né, da obra. Então, na introdução, hoje nós vamos falar um pouquinho da autoridade da doutrina espírita. Autoridade da doutrina espírita. Autoridade, direito de poder. Vamos dar um exemplo de diversos que nós poderíamos dar aqui, né? Em diversas circunstâncias. Uma pessoa que é profundamente conhecedora de alguma área, de alguma ciência, por exemplo, a matemática, né? Uma ciência. Então, uma pessoa que é profundamente conhecedora da matemática é uma autoridade naquele assunto. Certo? É uma pessoa que tem créditos, tem conhecimento, é uma pessoa que tem autoridade. Então, um exemplo de autoridade para nós. Qual é a autoridade da doutrina espírita? Allan Kardec chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Controle universal do ensino dos espíritos. Aí está a autoridade espírita. Então nós pegamos algumas passagens, alguns pontos, né, para a gente compartilhar com os amigos aqui, para a gente aprender, né, um pouquinho mais. Então Kardec ele vai dizer assim, né, sobre a autoridade da doutrina espírita. Se a doutrina espírita fosse uma concepção puramente humana, concepção criada, gerada, ela não teria por garantia senão as luzes daquele que a tivesse concebido, ok? Daquele que tivesse criado. Então o que Kardec está dizendo? Olha, se a doutrina espírita fosse concebida, criada por uma pessoa, a garantia dessa doutrina é a própria pessoa. Certo? Nós teríamos que confiar nessa pessoa. A garantia é ela própria. Então vamos ver onde Kardec vai chegar, porque Kardec, né, e os espíritos, com a sua sabedoria, né, eles vêm preparando o terreno para depois dar a lição para nós, né? Ora, ninguém neste mundo poderia ter a pretensão fundada de possuir para si a verdade absoluta. Né? Então, Kardec se referindo a uma pessoa.
Então, gente, o que Kardec está dizendo aqui, né? Vamos fazer uma reflexão. Uma pessoa de moral, uma pessoa de caráter, uma pessoa séria, uma pessoa responsável, uma pessoa com bom senso, uma pessoa com a saúde mental boa, ela não se prestaria a essa situação de aparecer, tem em minhas mãos uma doutrina, uma filosofia que nos traz uma verdade absoluta. É isso que Kardec está dizendo para nós. Um outro exemplo. Vamos supor que os espíritos manifestassem a uma pessoa. Então, eles escolheram uma pessoa, uma exclusividade. Então, Fenelon, Lacordaire, Santo Agostinho, São Luís, João Evangelista, Joana de Ângeles, Sócrates. Então, todos manifestaram e comunicaram com essa pessoa. Ainda assim, a garantia é a pessoa. Vamos ter que confiar na pessoa. Uma pessoa escolhida, né, exclusiva, porque só se manifestaram para essa pessoa. Ainda assim, a garantia é a própria pessoa. Aí Kardec continua dizendo: Deus quis que a nova revelação, que é o Espiritismo, chegasse aos homens por uma via mais rápida e mais autêntica. Tem mais autenticidade do que os próprios espíritos passando as informações? A própria fonte se manifestando? Poderia ser mais autêntico do que isso? E mais rápido? Nós vamos ver que é mais rápido do que uma pessoa sozinha divulgando uma doutrina? Então vejamos a construção dos elementos que o Kardec nos traz para chegarmos à autoridade da doutrina espírita. Por isso encarregou os espíritos de irem levá-la de um polo a outro, né, por todo o globo terrestre, manifestando-se por toda parte, sem dar a ninguém o privilégio exclusivo de ouvir sua palavra. Então, alguns pontos aqui que eu anotei para a gente refletir. Um homem, ele pode ser enganado pelos espíritos. Um homem pode enganar-se a si mesmo. Mas, quando milhões de pessoas estão vendo e ouvindo a mesma coisa, aí já é diferente. Aí já há garantia. Milhões de pessoas vendo, ouvindo, tendo acesso às informações, aos ensinamentos. É diferente do que uma pessoa sozinha carregar tudo. Outro ponto. Pode-se fazer com que desapareça um homem. Mas é impossível fazer desaparecer as coletividades, as massas. Outro ponto importante. Outra coisa. Podem se queimar e desaparecer os livros. Agora, podem queimar e fazer desaparecer os espíritos? Estão chegando? Estão entendendo aonde nós vamos chegar com autoridade
dos espíritos, do ensino dos espíritos? A fonte do espiritismo não é na Terra, é no plano espiritual. A doutrina, o Consolador prometido, vem através dos espíritos superiores. Então a fonte está no plano espiritual. Então, gente, mesmo que não tenha homens para divulgar o espiritismo, os espíritos vão continuar divulgando assim mesmo. Porque é da vontade do alto. Então nós podemos dizer que a autoridade da doutrina espírita, ela está na universalidade e na concordância do ensino dos espíritos superiores. Universalidade, os espíritos se manifestaram e se manifestam por todo o globo. Então, à época de Kardec, um espírito manifestava a um médium nos Estados Unidos. Um outro espírito se manifestava a um outro médium na Europa. Universalidade e concordância. E concordância. Porque Allan Kardec, ele analisava a mensagem sobre este assunto, assunto A, na Europa, com a mensagem do assunto A recebida nos Estados Unidos. Havia concordância. Então nós temos aí a universalidade e a concordância dos ensinos dos espíritos superiores. Universalidade e concordância. Muitas pessoas, por desconhecimento, por ignorar o espiritismo, elas acreditam que o espiritismo foi concebido por Allan Kardec. Foi criado pela mente de Allan Kardec. O que está errado. O que está errado. Os ensinamentos vieram dos espíritos superiores. E eu acho lindo o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que praticamente apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo para nós. O prefácio do Espírito de Verdade. Como exércitos, se movimentando por todo o espaço. Isso diminui Kardec, o trabalho dele? De jeito nenhum. Tinha que ser assim. Tinha que ser autêntico, tinha que vir dos espíritos. Isso não diminui Allan Kardec. Allan Kardec foi extraordinário, foi fantástico. Chegava para ele de todos os países do globo inteiro mensagens dos espíritos de vários temas, vários assuntos, vários problemas, de filosofia, de ciência, mundo espiritual. Allan Kardec organizou todas essas informações. Allan Kardec foi uma verdadeira máquina ao seu tempo. O homem trabalhava 24 horas por dia. Seria a inteligência artificial que nós temos hoje. O trabalho de Allan Kardec foi extraordinário. Organizar, ver assunto aqui, assunto lá do outro país, concorda, não concorda. Organizou, compilou, codificou, sistematizou em 5 obras principais para nós. O Pentateuco Espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então o trabalho desse homem foi extraordinário. Eu não conheço, sinceramente, um outro homem que fez um trabalho dessa grandeza.
Então, gente, nós encerramos mais uma vez. A autoridade da doutrina espírita está nos ensinos dados pelos espíritos superiores, na sua universalidade e concordância. Universalidade e concordância. Nós vamos encerrar com um poema, e esse poema aqui, ele é especial pelas circunstâncias, né, que veio a lume, e foi ditado pelo espírito Castro Alves, e foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Em 1971, no segundo programa do Pinga Fogo, em dezembro, ao vivo, Chico Xavier psicografou ao vivo, com câmeras, várias câmeras viradas para ele e uma multidão de pessoas no auditório. Então o espírito Castro Alves ditou esse poema para Chico Xavier, e eu vou ler esse poema aqui para nós. Era um poema que é importante para a época do Brasil, em que o Brasil estava vivendo naquele momento. E eu acho que esse poema ele serve para os dias de hoje também. O poema, não sei se eu falei, chama Brasil. Então Castro Alves ele vai falar do Brasil, da sua importância diante do mundo, do planeta Terra. Porque os poemas espíritas, meus amigos, além de ser belos, eles sempre trazem ensinamentos profundos. Todo poema espírita traz lições profundas. Nós temos o livro Parnaso de Além Túmulo, né, que foi o primeiro livro publicado por Chico Xavier em 1931. Chico Xavier tinha 21 anos, jovenzinho, o primeiro livro que ele publica, com mais de 400 poemas de espíritos, né, poetas brasileiros e portugueses. E cada poema espírita, eu mencionei uma obra, mas nós temos milhares de poemas espíritas hoje. Cada poema traz lições profundas para o nosso estudo e reflexão. Dá para fazer uma palestra de um poema. Então vamos observar o poema de Castro Alves, né? Prestar atenção. Diz o autor: Brasil, o mundo a escutar-te. Pergunta hoje, o que é? Ah, terra de minha vida, responde as nações de pé. Das montanhas altaneiras, dentro das próprias fronteiras, alonga os braços Sansão. Sem prepotência ou vanglória, grava no livro da história novo rumo à evolução. Contempla a sombra da guerra, dragão do lodo a rugir, envenenando a cultura, ameaçando o porvir. Fala, assembleia de bravos, aos milhões de homens escravos, sábios loucos prometeus. Do píncaro a que te elevas, dissolve os grilhões das trevas na fé que te induz a Deus. Brada, gigante das gentes, proclama com destemor que o Cristo aguarda na terra um novo mundo de amor. Ante a grandeza que estampas, os mortos voltam das campas, sublimando-te a visão. Ao progresso, Fernão Dias, o dever mostra Caxias, Deodoro, a renovação. Dos sonhos do Tiradentes, que se alteiam sempre mais, fizeste apóstolos, gênios, estadistas, generais. De todos os teus recantos, despontam palmas de santos, augustos pendões de heróis. Astros de brilhos tamanhos,
Andrada, Feijó, Paranhos, em teus céus brilham por sóis. Desde o dia em que nasceste, ao fórceps de Cabral, o tempo se iluminou na Bahia maternal. Hoje que o mundo te espera para as leis da nova era, por Brasília envolta em luz, que em ti a vida se integre, de Manaus a Porto Alegre, no Espírito de Jesus. Ao resguardar o direito, mantendo a justiça e o bem, luta e rasga o próprio peito, mas não desprezes a ninguém. Levanta o grande futuro, ergue tranquilo e seguro a paz nobre e varonil. A humanidade que chora, clamando, Senhor, e agora? O Cristo aponta Brasil. Muita paz, muito bom ânimo para todos nós. Obrigado pela atenção de vocês.